Olha, o mercado da soja está uma verdadeira montanha-russa, não é mesmo? Preço sobe, preço desce, uma agitação constante. Mas e se no meio dessa confusão toda existir uma boa oportunidade para proteger o lucro? Vamos descobrir agora onde ela se esconde? Bom, e para a gente entender direitinho esse cenário, a gente vai se basear aqui na análise mais recente da seção de cenários da Agromov. É um estudo bem detalhado que ajuda a gente a navegar por essas águas turbulentas do mercado. A pergunta que não quer calar é, afinal, o que está por trás dessa gangorra toda nos preços da soja? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos olhar de perto os fatores que estão mexendo com o mercado. Então, vamos lá. Para começar, vamos dar uma olhada em como essa tensão toda aparece no gráfico. Sabe, ver o sobe e desce dos preços ajuda muito a entender o tamanho do desafio e também da oportunidade que está na mesa. Olha só esse gráfico. O que é interessante aqui é que dá para ver claramente esses picos e vales, essa volatilidade toda. E essa análise vem do especialista Alberto Pessina da Agromov, e ela ilustra perfeitamente essa instabilidade que a gente está sentindo no dia a dia. Tá, mas o que exatamente está causando esses movimentos todos? Chegou a hora da gente detalhar os três principais motores que estão, digamos, dirigindo o mercado da soja nesse exato momento. Bom, o primeiro grande fator, sem muita surpresa, né, é o nosso clima. As condições do tempo aqui no Brasil estão criando um cenário de bastante incerteza e isso bate direto lá nos preços. E a situação é quase uma história de dois climas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, o centro-oeste recebendo boas chuvas. Do outro, uma baita tensão no sul do país, que enfrenta condições mais secas. E essa diferença, é claro, gera uma dúvida enorme sobre qual vai ser o volume final da nossa safra. Agora, vamos para o segundo fator. E esse já olha para o mercado lá fora. A demanda por biocombustíveis nos Estados Unidos, ela está explodindo. E isso tem um impacto direto e muito forte em todo o complexo da soja. É como se fosse um efeito dominó, sabe? Aumenta a demanda por biodiesel nos Estados Unidos, o que faz o preço do óleo de soja disparar por lá. E aí, como o óleo é um produto do complexo soja, ele acaba puxando para cima o mercado futuro da soja inteirinho lá em Chicago. E por último, o terceiro fator, o balanço global, a relação entre oferta e demanda no mundo todo. E aqui a história é um pouco diferente do que se poderia imaginar. Não é que esteja faltando soja no mundo. Não se trata de uma quebra de safra global. Na verdade, a produção global até que está estável. O Brasil, com a sua safra, está conseguindo compensar a redução que teve nos Estados Unidos. Então, o que está empurrando os preços para cima não é uma falta de produto, e sim toda essa instabilidade que vem desses outros fatores que a gente já falou. Beleza. Diante de todo esse cenário, a análise da Agromove apontou para uma coisa muito importante. Parece que tem uma janela se abrindo, uma oportunidade bem estratégica para se proteger de toda essa volatilidade. E a sacada do analista Alberto Pessina resume tudo. Essa distorção que está rolando no mercado, com o chamado diferencial de base muito aberto, que é a diferença entre o preço futuro e o preço físico aqui no Brasil, criou um momento bem específico, uma janela de oportunidade para operações de hedge com foco em julho. Ok, mas como aproveitar essa janela? Como agir? Bom, existem ferramentas que vão muito além daquela venda simples no mercado futuro, sabe? Ferramentas que oferecem muito mais flexibilidade e proteção. Vamos fazer uma comparação rápida. Vender no futuro é simples. Trava o preço e pronto. Mas exige margem e não tem flexibilidade. Já com estruturas de opções, a coisa muda. Dá para criar uma proteção dentro de uma faixa de preço, muitas vezes com custo baixo ou até zero, e o melhor, deixando a porta aberta para ganhar se o mercado subir. Uma dessas estratégias é a Fence. Pensa nela como uma cerca de proteção. Basicamente, ela estabelece um preço mínimo para a soja, reduzindo o custo da operação e, ao mesmo tempo, sem fechar completamente a porta para lucros maiores caso o mercado surpreenda positivamente. E o ponto-chave aqui é que nada disso é receita de bolo, viu? Estratégias como a Fence ou o Put Spread não são uma solução única. Pelo contrário, elas são super flexíveis e podem e devem ser ajustadas para o perfil de risco e para a necessidade específica de cada negócio, de cada fazenda. Bom, a gente está chegando ao final da nossa análise, vimos o cenário, entendemos os motivos da volatilidade e falamos sobre as ferramentas disponíveis. Agora, o próximo passo é justamente esse, conectar a análise com a ação. E é exatamente aí que entram plataformas como a da Agromove. O trabalho delas é traduzir toda essa análise complexa, todas essas estratégias que parecem sofisticadas, em ferramentas que são, no fim das contas, acessíveis e fáceis de usar. E olha, tudo isso que a gente conversou aqui hoje veio de um material muito mais profundo.
Para quem quiser ir além, mergulhar de cabeça nesses detalhes, tudo está na seção de cenários pecuária e grãos da Agromove. Uma coisa é certa, a volatilidade não vai sumir. Mas estar preparado e ter as ferramentas certas faz toda a diferença. É a informação de qualidade que transforma a incerteza em uma oportunidade de verdade. Então, se essa análise fez sentido para o seu negócio, fica aqui o convite para dar o próximo passo. É só acessar o site e fazer um teste gratuito na plataforma Agromove. Assim dá para ver na prática como tudo isso funciona. Valeu pela companhia e até a próxima!